E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 5, capítulo 21, que vai tratar do assunto estequiometria, caso geral. Vamos lá, então. Primeiro exercício, conceituais, exercício 1. O uso de hidrogênio como combustível tem baixo impacto ambiental, pois sua combustão produz apenas água. Nos carros movidos a hidrogênio, a combustão ocorre nas seguintes proporções. Então, ele deu a equação aqui para a gente. Supondo uma queima de 40 kg de hidrogênio, determine a massa em quilos de, letra A, água produzida, oxigênio consumido. Aqui a gente vai ter que calcular duas coisas. Vamos calcular separadamente. Primeira coisa que a gente tem, ele já me deu a equação, então eu tenho que conferir se ela está balanceada. Olha só, 2Hs, aqui 2Hs. Meio vezes 2, aqui vai dar 1O. 1O aqui também. Você pode usar tanto aqui esse valor em decimais, né, meio, ou se você não quiser trabalhar, você pode também multiplicar todo mundo por 2, porque aí eu elimino essa fração aqui, tá certo? Mas vamos deixar por enquanto essa fração. Vamos lá. Letra A primeiro. Água produzida. Então a proporção, né, ele me deu hidrogênio, pediu água. Então eu vou relacionar hidrogênio com água. A proporção é 1 para 1, tá aqui, ó, 1 mol de H2 formando 1 mol de água. Como eu tenho quilograma de hidrogênio e ele pede quilograma de água, nos dois eu tenho que transformar. Lembra que a primeira linha, leitura molar, segunda linha, adequação. Essa adequação é de mol para massa. Mol para massa, massa molar. A massa molar do H2 é 2, né? Cada hidrogênio é 1, então eu tenho 2 gramas aqui. Da água é 18. Então, eu posso falar 1 mol formando 1 mol ou 2 gramas de H2 formando 18 gramas de água. E agora o dado do exercício, 40 quilos de H2 para X de água. Como aqui, ó, grama, grama, embaixo quilo, o X já vai sair em quilo, que é o que ele pediu, tá bom? Bom, de 2 para 40 eu multipliquei por 20. Como tem que seguir a mesma proporção, 18 para x, multiplico por 20 também. Ou seja, x é igual a 360 kg de água. Isso é letra A. Letra B agora. Ele quer agora a massa de oxigênio consumida. Você pode novamente fazer uma regra aqui de 3, igual a gente viu, então relacionando 1 mol de H2 com meio mol de O2, ou também, né, e aí segue o passo a passo que a gente fez aqui, ou vou fazer de um jeito diferente. Por quê? Ele me falou que 40 quilogramas desse formam 360 desse. Lembra que uma das bases da estequiometria são as leis ponderais, né? No caso, a lei de Lavoisier. Então, a massa do início tem que ser igual à massa do fim. Assim, pela lei de Lavoisier, eu sei que 40, que é do hidrogênio, mais Y, que é do oxigênio, tem que formar os 360 da água. Com isso, Y é 320 kg de O2. Caso você não percebesse isso ou não lembrasse de usar a lei de Lavoisier, poderia fazer com estequiometria do mesmo jeito que eu fiz a letra A, que daria certo, tá bom? Exercício agora 7 dos contextualizados. Em uma estação espacial, emprega-se óxido de lítio, Li2O, para remover o CO2 no processo de renovação do ar de respiração, segundo a equação. Então tá aqui. Sabendo que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de Li2O, o volume máximo de CO2 medido na CNTP, que cada uma delas pode absorver, é igual a. Perceba, ele deu informações do Li2O, do óxido de lítio, e pediu informações do CO2. Então, são essas duas substâncias que eu vou relacionar no exercício. Primeira coisa, a equação já está dada, vamos conferir se ela está balanceada. Lítio 2, lítio 2, aqui, ok? Seguindo lá a ordem do macho. Carbono 1, carbono 1. Oxigênio 1 mais 2, 3, aqui 3. Já está balanceado. Agora, então, a gente vai pegar a primeira linha, a proporção. Proporção é 1 mol de Li2O para 1 mol de CO2. Mol e mol. Aqui ele me deu quilograma, então ele me deu massa de Li2O e ele pediu volume,
tá aqui ó, nas unidades, né, volume máximo, volume em litro, na CNTP. Para poder fazer mol para massa, nessa primeira parte, eu uso massa molar. Então, eu tenho que lembrar aqui que a massa do lítio, aliás, não precisa lembrar, é só consultar uma tabela. Em geral, nessas provas, eles te dão a tabela, é só você consultar, como eles não deram aqui no exercício. A massa do lítio é 7, então eu tenho aqui ó, 2 lítios dá 14, mais um oxigênio 16, então isso daqui dá 30. Já o volume de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros por mol. Como eu tenho 1 mol, 22,4 litros. Então, eu posso falar que 1 mol desse reage com 1 mol desse, ou 30 gramas desse reage com 22,4 litros desse daqui. Pegando agora dados do exercício. 1,8, cuidado porque ó, aqui já tem 2 unidades, grama e litro. Eu não posso usar quilograma aqui. Então, 1,8 quilogramas equivale a 1.800 gramas. 1.800 gramas, X. Então, ó, grama embaixo de grama, litro, a resposta vai sair em litros. Fazendo essa multiplicação aqui em cruz, nós temos justamente isso. Já isolei o X. 1.800 vezes 22,4 por 30. Eu vou tentar simplificar para facilitar minha vida. Então, ó, corto um zero com um zero, vai sobrar 180 por 3, que dá 60. Então, na verdade, ao invés de fazer toda essa conta, eu faço direto. 60 vezes 22,4. Isso daqui, 1.344 litros. Alternativa D. Então, quando eu uso 1.800 gramas do óxido de lítio, eu consigo capturar 1.344 litros de CO2. Exercício 10 agora. O azoteto de sódio, NaN3, quando inflamado, sofre decomposição rápida, fornecendo nitrogênio gasoso, que é utilizado para inflar os sacos de ar, airbags de automóveis, de acordo com a reação representada a seguir. Já deu aqui a equação para a gente. Quantos mols de azoteto de sódio são necessários para gerar nitrogênio suficiente para encher o saco plástico de 44,8 litros a 0 graus Celsius e a pressão atmosférica? Considere que o nitrogênio gasoso tem comportamento ideal nas condições acima. Cuidado, tá? Então, ó, vamos ver sobre quem que eu vou falar no exercício. Ele fala quantos mols do azoteto, que é esse daqui, e ele relaciona com nitrogênio, que é esse daqui. Primeira coisa, como ele já deu a equação, vê se está balanceada. 2Na, 2Na. 2 vezes 3 dá 6N. 3 vezes 2, 6N. Está balanceada. Agora, vamos lá. Eu vou relacionar 2 mols do azoteto para 3 mols do gás nitrogênio. Do azoteto, ele pede mol, então vou repetir essa informação aqui, 2 mols. Já do N2, ele falou aqui volume. Só que esse volume, ele falou que está a 0 graus Celsius e pressão atmosférica, que é 1 atm. 0 graus Celsius e 1 atm é o que a gente chama de CNTP. Então, cuidado, tem uma pegadinha aqui, porque ele não fala CNTP, mas você tem que lembrar o que significa CNTP. Assim, eu tenho aqui, ó, 2 mols, 2 mols. Repetir essa informação. Aqui eu transformei mol em litro. Como é CNTP, 3 vezes 22,4. Lembra que eu repito aqui o coeficiente e só faço a troca aqui de mol para litro, 22,4. Agora sim eu coloco os dados do exercício. Como ele quer mol, o X vem aqui. E aí eu vou formar 44,8. Então perceba, ó, mol, o X vai ser em mol, litro embaixo de litro, tá certinho. Multiplicando em cruz, temos isso daqui. Perceba que eu posso simplificar 44,8 por 22,4, que é o dobro, então fica 2 em cima. 2 vezes 2, 4. Resposta, 4 terços de mol, ok? 4 terços é a alternativa correta, letra E. Ele não deixou aqui na forma decimal, deixou uma fração, tanto faz, beleza? Então, aqui outro tipo de exercício. Para a gente fechar agora, exercício 16 do aprofundamento. As pias de mármore das cozinhas têm sido substituídas porque, sendo o mármore formado principalmente por carbonato de cálcio, CaCO3, é atacado por ácidos presentes no suco do limão, vinagre, refrigerantes e outros. A água de cloro usada em limpeza contém ácido clorídrico, com o qual o carbonato de cálcio
da pia reage, formando cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Letra A. Escreva a equação ajustada da reação citada do carbonato de cálcio com HCl. Perceba que aqui, ó, nessa parte do texto, ele contou quais são os produtos, tá? Então, às vezes o exercício te dá a equação, como a gente viu nos anteriores, às vezes ele te conta a equação e você tem que escrever. E às vezes ele fala quais são os reagentes e pede aí, não fala mais nada, você tem que sozinho ser capaz de achar os produtos. Bom, aqui ele falou que vai reagir carbonato de cálcio, que é o CaCO3, com HCl, formando cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Água, H2O, gás carbônico, CO2. Cloreto de cálcio, temos que lembrar lá dos nossos sais. O cálcio é 2+, o cloro é menos. Fazendo a regra da porteira, CaCl2, ok? Essa daqui é a fórmula do cloreto de cálcio. Perceba que ele pediu a equação ajustada, ou seja, ele pediu a equação balanceada. Então tá aqui, ó, um cálcio. 2 cloros, já pus um 2 aqui na frente, 2 cloros. Um carbono. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 3 oxigênios, 2 mais 1, 3. Tá balanceado. Essa é a letra A. Letra B. Determine o volume de gás que se desprende na CNTP quando 50 gramas de CaCO3 reage com HCl. Bom, ele contou aqui no texto que o gás que vai liberar é o gás carbônico. Então, eu vou relacionar CaCO3, que ele me deu aqui, ó, 50 gramas desse, e ele pediu o volume desse. Ele falou que reage com HCl, mas não falou mais nada, então eu não vou usar nada aqui do HCl. Proporção é 1 mol desse para 1 mol desse. Como ele me deu massa do carbonato, eu tenho mol, uso massa molar. Pegando na tabela periódica, o cálcio é 40, o carbono 12, o oxigênio 16. Fazendo a massa molar do CaCO3, vai dar 100 gramas por mol. Já o CO2, como ele pediu CNTP, o volume de 1 mol de gás na CNTP, 22,4. Então, eu posso falar que 100 gramas desse formam 22,4 litros de CO2. Por fim, dados do exercício. Ele pede qual o volume X, eu formo com 50 gramas de carbonato. Não é metade? 100 para 50 divide por 2. É só pegar 22,4 e dividir por 2. Ou seja, o X, 11,2 litros de CO2. É isso que se desprende nessa reação. Beleza? Fechamos aqui o nosso capítulo 21. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.